Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Hoje estou aqui com a Jucimara Ferraz, mais uma vez fazendo um vídeo juntos para fazer o que foi prometido no outro vídeo nosso, né? Vamos falar sobre o Manual do Criador, a Bíblia. Para quem não sabe, Jucimara Ferraz tem um canal no YouTube, ela é historiadora, ela é formada em História na Universidade Norte do Paraná. Então ela vai trazer um pouco da base histórica da Bíblia. Por que a Bíblia é importante? Se mediante a história a Bíblia tem valor, e aí nós vamos entender por que nós temos então esse trabalho feito na internet e por que ele é tão importante para a vida de todos nós. Boa tarde. Boa tarde, Ícaro. Oi, pessoal do canal Manual do Criador. Eu agradeço essa oportunidade, tá? No seu canal, seu pessoal. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, tá? E hoje eu não venho trazendo com o Ícaro uma mensagem espiritual. Nós vamos falar exatamente sobre a história da Bíblia, no Manual do Criador. Por que ela é importante, por que ela tem que ser vista primeiramente como um livro histórico. Ela é um livro histórico e o que consta nela também são inspirações espirituais. Mas ela, antes de qualquer coisa, ela é um livro histórico. Porque na linha do tempo que você encontra na Bíblia, ela vem se baseando em coisas da história, que nem hoje. Hoje, eu e o Ícaro estamos aqui falando sobre a Bíblia, mas o que está acontecendo na história do Brasil? É um ano de eleições, é um ano que já se passou a pandemia do Covid-19, estamos no ano de 2022, o presidente do Brasil é tal, o presidente da Argentina é tal, então existe uma história. Podemos falar de religião, podemos falar do Manual do Criador, mas existe uma história pairando no ar que não tem como mudar. A realidade é essa. Então, a Bíblia, ela é um livro verdadeiro, você tem que entender isso. Porque muita gente fala, olha aí, muita gente fala que a Bíblia foi adulterada, que ela recebeu várias traduções e foi adulterada. Exatamente. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu assisto muito National Geographic e History, muito. E eu quero dizer uma coisa para você, existe muita diferença entre um trabalho feito por um historiador e um trabalho feito por um repórter. Não podemos confundir as duas coisas e também não quero aqui desmerecer o trabalho de um repórter. Sim. Eu vou falar na minha posição de historiadora. Um historiador, ele não pode transmitir o que ele acha. Ele não pode gerar uma opinião. Ele trabalha com fatos. Sim. Ele trabalha com fatos e ele trabalha junto com a arqueologia. Ele trabalha com outras ciências. Sim. Entende bem? Então, o que acontece? Quando eu assisto esses canais no final de semana, eu tenho plena consciência que existem muitos erros. Mas por que erros? Porque, primeiro, eu quero te dizer que a história, ela não é uma verdade plena. Ela pode ter vários vértices porque você não estava lá no dia. Verdade. Ela não é uma verdade absoluta. Isso todo historiador sabe. Verdade absoluta sobre um determinado fato, não tem como. Fotos podem ser adulteradas, documentos podem ser adulterados. Então, ela existe. A gente, como historiador, tem que ir pesquisando. Eu estava aqui conversando com o Ícaro há pouco, que até hoje, né, Ícaro? A Bíblia não está concluída até hoje. A Bíblia é um livro em aberto, né? Primeiro que a Bíblia é uma junção de livros. Sim. Né? Na Bíblia cristã, são 66 livros, né, escritos por aproximadamente 40 autores, pelo menos 40 autores que são conhecidos, né? Tem outras partes da Bíblia, como Salmos, que você não sabe exatamente quem escreveu. Sim. Então, assim, são inscrições que de uma ponta à outra da Bíblia deu mais de 1000 anos para ser escrito. Então não tem como você colocar que a Bíblia é só o que está aqui, né? É claro que nós convencionamos este livro como o livro mais válido, mas existem outros livros históricos que ajudam a amparar a autenticidade bíblica. Sim. Então, o que acontece? A gente sabe que até hoje estão descobrindo manuscritos, estão descobrindo objetos, os arqueólogos estão aí trabalhando
coisas que vêm confirmando a veracidade da Bíblia, entende? Então é um trabalho extenso, porque os séculos foi assim, escondendo, né, as cidades escondidas que o History fala. Então o que acontece? Esses trabalhos que eu falei do canal, geralmente são repórteres que lançam algumas ideias e trabalham em cima daquelas ideias, mas não são fatos históricos. Então é perigoso, porque lançam uma pergunta e vão atrás de algum... mas pode ter acontecido isso, mas pode ter acontecido aquilo, tudo leva a crer aquilo outro, que nem... Eu vou falar para você um fato bobo, que nem era para entrar agora aqui, né, mas... Maria Madalena casou com Jesus, que ela veio de Magdala. Então, mas será que aconteceu isso? Será que ele teve filhos? Então o que acontece? São assuntos de repórter, não são assuntos que realmente são históricos. Se você for procurar na historicidade, você não vai encontrar nada disso. Nada. Nada. Não existe isso. Então, por isso que eu estou aqui como historiadora hoje, para dizer para você, confirmar com o Ícaro, o seu canal é de muita importância, mas eu como historiadora hoje eu venho dizer para você o que a história fala a respeito da Bíblia. A história fala que a Bíblia é um livro completamente histórico, que aqui consta o tempo de Faraó, o tempo das descobertas dos povos, dos fenícios, dos assírios. São coisas que você aprendeu na escola, que eu aprendi na escola, não tem para onde fugir. E está aqui. A ciência hoje, como diz o Ícaro, está estudando coisas que já estão na Bíblia há muito tempo. Nós, historiadores, temos a nossa Bíblia histórica, né? Que não é religiosa, é uma coisa histórica. Que é aqui a apologia da história, que a gente tem que aprender como que um historiador trabalha na sua profissão. O nosso ofício de historiador, ou ofício do historiador. Ele é do Mark Bloch. Mark Bloch viveu na época antes da Segunda Guerra. Ele não completou essa obra. Quem completou essa obra, vendo os escritos, os manuscritos dele, foi o filho dele. Que legal. Porque ele morreu naquela época. E ele era judeu. Mas olha o que ele falou sobre as escrituras. Olha, eu vou ler devagarinho, para que você absorva o que ele fala. Porque muita gente acha assim, você hoje é historiadora, então você não acredita mais na Bíblia. De forma alguma. Depois que eu me tornei historiadora, eu acreditei mais ainda na Bíblia. Olha o que Mark Bloch fala a respeito da Bíblia, das escrituras sagradas. Ele fala assim: o cristianismo é uma religião de historiador. Olha que bonito. O cristianismo é uma religião de historiador. Gente, como é que eu vou abandonar? Não tem como. Outros sistemas religiosos fundaram suas crenças e seus ritos sobre uma mitologia praticamente exterior ao tempo humano. Então foi criada ali exterior, como livros sagrados. E os cristãos têm livros de história, você viu só? Eles tinham uma mitologia, eles foram criando o que via. O pássaro é um santo. Você sabe que lá na Índia até barata não pode matar, né? Então eles foram pegando o exterior e fazendo seus livros sagrados. Mas olha assim, os cristãos têm um livro de história. O nosso livro é um livro de história. O nosso livro sagrado é um livro de história. Olha como é poderoso o Manual do Criador. E suas liturgias comemoram com episódios da vida terrestre de um Deus e a felicidade da igreja e dos santos. Você vê então que um historiador que se preze, ele leva a Bíblia como um livro fatídico, um livro verdadeiro. Sim. Né? Antigamente questionava-se isso até entre os historiadores, se realmente seria válido você fazer uma linha da história e levar a Bíblia em consideração como uma das fontes históricas. Um dos meus estudos aponta que o começo da arqueologia ele surgiu com um homem chamado Paul Botas. Ele é conhecido como o pai da arqueologia. E, claro, um historiador que se preze, ele vai se apoiar nos trabalhos arqueólogos, como foi falado. E Paul Botas, ele estava ali fazendo trabalhos, na verdade ele estava começando
essa empreitada ali no Oriente Médio, na região de hoje o Iraque, e ele acabou descobrindo a civilização, os achados da antiga civilização da Assíria. E olha só, o único livro na história mundial daquela época que falava sobre o povo assírio era a Bíblia. Então não se acreditava que era história. Acreditava-se que era uma invenção ou que era uma forma figurada de dizer que o povo de Israel foi dominado pelos assírios, que os assírios um dia chegaram a bater nas portas de Jerusalém e não conseguiram conquistar. Tudo isso foi comprovado mediante a arqueologia. Hoje, as pessoas que falavam que o livro do profeta Daniel, que contava, por exemplo, a história em que o povo judeu foi dominado pelos babilônicos e que depois que Nabucodonosor morreu, ele teve um filho chamado Belsazar. Muitos historiadores não concordavam com esse rei. Belsazar falava que, na verdade, o filho de Nabucodonosor era Nabonido. E você vê que pela arqueologia foi comprovado que Belsazar existiu. Acharam uma inscrição cuneiforme na região do sul do Iraque, onde era a Babilônia, e que estava lá escrito pelo rei Nabonido que Bel abençoe Belsazar, que Bel era o deus dos babilônicos, e que ele seja abençoado, que Belsazar, estava bem escrito esse nome, Belsazar seja abençoado. Belsazar, ele era filho do Nabonido, e na verdade era ele quem governava a Babilônia naquele tempo. Nabonido, ele se preocupava em outros trabalhos, ele não queria aquela função para ele, pelo que os historiadores colocam. Isso eu não estou falando na Bíblia, estou falando de trabalhos que existem fora da Bíblia. Sim. Então, Belsazar existiu. Então você vê que muitas coisas, muitos fragmentos vão comprovando que a Bíblia realmente foi verdadeira, que ela existiu, né? E um fato que você como historiadora pode dizer, não sei se você vai concordar comigo, mas geralmente alguém que quer falar a favor do seu trabalho, que quer colocar seu trabalho como verdadeiro, ele geralmente vai esconder a fraqueza do autor, a fraqueza do seu povo. E a Bíblia, ela, pelo contrário, ela expõe. Ah, sim. Ela expõe muitas vezes momentos em que o povo de Israel errou, momentos em que o povo de Israel foi dominado, que foi escravizado. Momentos tristes da história do povo de Israel, que é o principal povo da Bíblia aqui. Então, assim, um livro que quer fazer jus, que quer declarar verdadeiro, ele esconde as falhas. Ele esconderia, por exemplo, que o rei Davi, que é o grande rei de Israel, ele adulterou, ele pegou a mulher lá do soldado e ainda armou uma situação para o soldado morrer. Puxa, o maior rei da história de Israel, talvez o maior herói nacional de Israel, ele teve uma fraqueza. A Bíblia foi lá e registrou esse momento triste da vida dele. Então, assim, como foi colocado na apologia da história, esse livro é demais, hein? Muito. Então você vê, nosso livro de fé é um livro de história. Como é que você não vai acreditar? Ele fala o quê? Que outras religiões, outros tipos de fé, eles colocam uma crença, eles colocam inscrições que não tem nada a ver com a temporalidade humana. Não tem nada a ver com o transcorrer da história humana. Então é difícil você comprovar que determinado livro, que não a Bíblia, mas que aponta para outro tipo de fé, é verdadeiro. É porque assim, as pessoas julgam a Bíblia sem conhecer. E o disse-me-disse é sempre um problema. Sim. Entendeu? É por isso que eu falo que eu estou aqui como historiadora e não como repórter, porque nem é a minha profissão. Claro. Né? Então, as pessoas acham que porque ela traduziu para vários idiomas, ela perdeu alguma coisa. Porque as igrejas querem ganhar dinheiro, adulterar algumas coisas. Não existe isso. O que existe é o seguinte, você tem que ter a força de vontade de ler esse livro de história. Ah, isso é. Você tem que ter essa força de vontade, porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele, antes de chegar nos seus 30 anos, o que ele fez até os seus 30 anos? Ele estudou as escrituras dos judeus, ele estudou tudo isso aqui. O Antigo Testamento ele estudou, ele tinha na ponta da língua. Como todo judeu tinha que fazer, né? Como todo judeu tinha que fazer. Eu vou contar uma coisa pra você. Você sabia que os muçulmanos também têm o Alcorão na ponta da língua?
caindo pela ponta da língua, são pessoas que têm interesse na sua história, que têm interesse na sua vida espiritual. Então, a pessoa não tem interesse, então ela começa a entrar nos ventos de doutrina. Aí é complicado. Sabe, naqueles ventos que vão para lá e vão para cá? Eu vou fazer uma menção na Bíblia, se você me dá licença. Por favor. No livro de Mateus, que Jesus falou, Mateus capítulo 13, do versículo 14 e 15. Não sei se você costuma anotar, né? Mas veja bem. No 13, 14 e 15, Jesus diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. O que vai falar aqui está em Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus repete aqui: ouvires com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então o que acontece? Quantas pessoas, Ícaro, que a gente fala que a Bíblia ela é um documento verdadeiro, ela é um livro histórico, nela contém vários autores, existem também livros inspirados, livros poéticos. Desse livro, por incrível que pareça, é o nosso livro sagrado, porque fala de Deus. E aí quando você fala que fala de Deus, as pessoas endurecem o coração, fecham os ouvidos, não querem aceitar. Porque você sabe, a Bíblia lá só tem um assunto central, é o pecado e a redenção. Sim. É o pecado e a redenção. E ninguém quer se encontrar com o seu pecado e com a sua redenção. Ninguém. Porque ela acha que não é possível eu ter a redenção, porque os meus pecados são muitos. Sim. E o pecado geralmente é muito gostoso, né, Ícaro? Não é uma coisa que dói. E ninguém quer largar. Então a primeira coisa que elas fazem é atacar a veracidade da Bíblia. Ah, esse livro aí foi escrito por homens. É realmente porque a história é feita por homens. Eu sinto muito dizer para você que está ouvindo. Quem faz a história são os homens. Guarda isso no seu coração. Quando falarem para você, você acredita na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você responda, mas acontece que a Bíblia é um livro histórico. E quem faz a história sou eu, é você, são os homens. Vocês querem que quem faça a história? Animais faz botânica, faz outra coisa, faz o mundo animal, não faz a história. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Geralmente os filósofos colocam assim que uma verdade, ela muitas vezes não pode ser comprovada simplesmente por dizer que é verdade. Mas se você conseguir provar que ela não é uma mentira, já é um caminho para ser uma verdade. É uma linha de pensamento um pouco complicada, mas ela tem sua lógica. Então se você conseguir dizer que algo, se você conseguir falar, olha, isso não tem como dizer com toda certeza que é uma mentira, então ela tem um caminho para ser uma verdade. E eu te pergunto, um historiador que se deva ao respeito pelo seu trabalho, ele pode dizer de boca cheia, com alguma prova de que a Bíblia não tem veracidade? Olha, é humanamente impossível, porque a Bíblia primeiro nasceu do trabalho de arqueólogos. Ela nasceu de trabalhos de arqueólogos, ela nasceu de trabalhos de pessoas que foram também escrevendo ao longo da história documentos. Até uma parte da história veio documentos sendo escritos e passados de geração em geração. A história mais difícil que tem de você aprender, a mais difícil, é a história da África, do continente africano. Porque o continente africano não tinha a escrita. Poucos registros. Então como é que você vai falar da história de cada país que tem na África? Então o que acontece lá era passado oralmente, dos mais antigos para os mais novos, para que não se morresse a história daquele país. Agora, os outros países, desde que se desenvolveu a escrita pelos fenícios, sumérios, é que, de alguma forma, a história foi sendo registrada por escrito primeiro, em pedras, em madeiras, e os arqueólogos foram descobrindo um pouco aqui, um pouco lá. Algumas religiões realmente guardaram livros sagrados,
E essas coisas começaram a virar peças que foram importantes para cada país e começaram a se juntar, como a Septuaginta, que juntou para separar os livros que seriam inspirados e não inspirados, o que serve para ser livro histórico da Bíblia, para que ela se torne uma coisa verdadeira. Então, para chegar esse livro até nós, foi um trabalho muito sério. Houve. O trabalho da Septuaginta, Ícaro, é uma coisa que vale até a pena se estudar, e você trazer um videozinho só sobre isso, para falar sobre a Septuaginta, o cânon, a medida que foi feita para que fosse gerada a Bíblia Sagrada, para que se pegasse todos os achados, as escrituras e tudo, foi feita a Septuaginta, o cânon, que é a medida, a palavra cânon é cana, que nem uma cana que mede, que se juntaram as pessoas para se poder juntar livro por livro e colocar aqui como um livro de história e depois ser usado como um livro que, afinal de contas, como se percebeu que era um livro que adorava um Deus único e verdadeiro, em toda a sua extensão, se tornou um livro religioso. Existiu-se um movimento contra a leitura da Bíblia na história, que ele influencia ainda hoje, na Idade Média, né, em que a maioria da população era analfabeta e aí o que fazia? A Bíblia, ela já não mais dizia o que a igreja queria colocar, né? Na verdade, assim, a igreja não dizia mais o que a Bíblia colocava, né? Porque surgiu interesses, né? Hoje em dia, toda a forma de poder, existe um interesse por trás. Sempre. E quando o interesse surgiu dentro da igreja daquela época, começou-se então a propagar entre as pessoas que não era bom ler a Bíblia, que não era importante, que a Bíblia deixava louco, que se alguém precisasse ler... E não ia entender nunca. Se alguém como precisasse... se fosse escrita lá de Marte. Entender alguma coisa, teria que falar com um líder espiritual da época, que era alguém que era o único que podia entender. Que servia os interesses da igreja e que ele ia falar de acordo com o que a igreja queria passar naquele texto, né? Então, muito disso se carrega hoje. Se eu ler a Bíblia, eu vou ficar louco. Ah, não, que bobeira, né, tal. Mas eu quero, pra gente seguir pro fechamento desse vídeo, nós entendemos aqui que a Bíblia é um livro sério, verdadeiro, né? Mas eu gostaria de que você acrescentasse o que você gostaria de passar para aquele que está assistindo esse vídeo, que é válido, que você fala assim, olha, do meu coração, o que eu gostaria que vocês soubessem? Olha, eu quero que você derrube essa história para sempre de você, de que o livro, a Bíblia, é um livro impossível de se ler. Verdade. Que a Bíblia é muito difícil. Pare com isso. Nós temos a plena liberdade de ir numa banca de jornal comprar um gibi. Nós temos plena liberdade de abrir o UOL e ler as notícias do dia. Nós temos plena liberdade de ter um aplicativo no nosso telefone celular da Bíblia, na leitura de hoje, online, ler à vontade, ou até mesmo material. Porque eu quero te dizer, a Bíblia ainda é um assunto mais comentado, é o livro mais vendido. Na internet é a escritura mais consultada, né? A escrita mais consultada. Por mais que as pessoas rejeitem, a Bíblia sempre é top das galáxias. Não tem jeito. Eu quero dizer para você umas anotações que eu fiz aqui muito importantes. Que, a Bíblia é um manual como das escolas. Por exemplo, se você está na escola, o que você tem como manual? Você tem um livro de matemática, o livro de português, o livro de geografia, você tem vários manuais a respeito de cada matéria, certo? Sim. A Bíblia também é. A Bíblia é um manual facinho de você aprender, como na escola. Mas como que eu vou aprender? Eu quero aprender. Então você vai ter que ir para uma igreja e participar das escolas dominicais, e lá você vai tirar todas as dúvidas. Você vai ler e você vai tirar todas as dúvidas e vai aprender também sobre história, porque nas escolas dominicais se aprende muito sobre história. O Ícaro, por exemplo, é uma pessoa que tem uma Bíblia aqui na tradução judaica, maravilhosa. Se ele tiver que explicar alguma coisa, ele vai usar aquela Bíblia ali. Quanto você não vai aprender? Muito. Então você tem que ir para uma igreja e entender que a Bíblia era como qualquer outra matéria. Você vai ter que aprender mais e mais sobre ela numa escola dominical. É comum isso. E logicamente que é numa igreja cristã, né, Ícaro? Não tem jeito. Alguém que tenha compromisso com o que está escrito lá na Bíblia. Sim. Se você fizer presente para receber os ensinos, sim. Sim, você tem que estar presente para fazer esse ensino. Aí você vai ter que orar, você vai ter que ter intimidade com Deus,
Porque você não está indo apenas para aprender a história da Bíblia, você está indo para aprender tudo que ela representa. Ela representa um livro histórico, mas ela representa um livro divino. Então você vai ter que orar, você vai ter que ter mais intimidade com o Deus que está aqui dentro. Porque o Deus que está aqui dentro não é a barata, não é o Deus Baal, não é outros santos por aí, é o Deus único. E você vê o Deus único desde a formação do mundo. Eu vou dizer para você também que o manual, ele é constante. Ele é constante. Porque o que eu quero dizer com constante? Não adianta você ler um pedacinho dele. Eu vou ler 3 páginas hoje. Daqui a 1 ano você vai pegar lá de novo da estante para ler mais um pedaço. Já esqueceu, já. Você nem sabe. Meu Deus, daqui a 1 mês você nem sabe mais o que leu. Ele tem que ser constante na sua vida. Constante, para que ele faça sentido. Eu e o Ícaro estávamos conversando antes de começar o vídeo, um assunto que nós já vimos tantas vezes, né? Um livro, Gálatas, né? Sim. Nós já lemos tantas vezes e ouvimos tantas mensagens a respeito de Gálatas, mas nós nunca reparamos um ponto ali interessante no apóstolo Paulo. E nós estávamos dialogando a respeito disso. Então, só uma leitura constante é que nos faz entender o que nós estamos lendo. A gente começa a crescer na história da Bíblia, a gente começa a crescer em muita coisa na vida. Então você tem que ser constante. Se não for constante, ela não tem valor divino e nem valor histórico. Porque você também não vai lembrar da história que está aqui dentro. Exatamente. E para terminar a minha anotação, eu vou dizer para você que o manual ele é completinho e facinho de entender. Não é? Porque dará aquela ideia de que você vai ficar louco, que não dá para entender. Eu queria pedir para o Ícaro me ajudar no livro de Provérbios. Opa! No capítulo 1. Você vai ver como... Olha, Ícaro, eu queria que você lesse assim devagar, para que a pessoa entenda como ele é um livro completo e facinho de entender. Olha só o que diz Provérbios capítulo 1. Fala assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão o entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Eles ajudarão a te dar prudência para os inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará ainda mais o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Tem versão que fala que poderá aconselhar bem, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas de sábios. Viu como é importante? Você às vezes fica aí batendo cabeça, eu tô com um problema na minha vida que eu não consigo resolver. Eu tô com um problema, eu vou ligar para fulano, beltrano, ciclano. Viu só? Você tem conselhos na Bíblia, você consegue ter claridade mental, você amadurece muita coisa que você ainda não amadureceu. Quando você começa a estudá-la constantemente, a sabedoria automaticamente começa a fazer parte do seu dia a dia. Isso é verdade. Veja como esse manual é poderoso e não tem como duvidar. E ele é tão poderoso que é por isso que tem muita gente aqui que fala mal. Mas tem muita gente importante que fala o contrário, né, Ícaro? Sim, eu gostaria de falar sobre essas pessoas para finalizar o vídeo. Antes de falar sobre essas pessoas, eu quero falar para você. Esse vídeo que nós estamos fazendo é um trabalho estudado, levou tempo para preparar, Sim. Foi dedicação. Então eu gostaria que você, se você gostou desse material, que você curta esse vídeo. Agora, correndo. Já para esse segundinho aí para curtir o vídeo. Compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal. Eu vou compartilhar aqui o canal Jucimara Ferraz também. Somos pessoas que estamos fazendo trabalhos sérios. E olha, não estamos recebendo nada por isso. Nada, O nosso nenhuma moeda. O nosso propósito aqui não é ganhar curtidas na internet, nada disso. Mas é alcançar o máximo de pessoas. Se você curte, outras pessoas que você nem conhece vai poder receber isso na primeira página do YouTube. E você vai abençoar quem você nem conhece. Então olha só como é importante apenas você clicar no botãozinho aí embaixo do vídeo. Tá? Então, para finalizar, eu gostaria de compartilhar algumas pessoas na história que tinham a Bíblia como um livro verdadeiro, ou seja, pessoas que levavam a sério Seríssimo. a Bíblia. Olha só,
Sir Isaac Newton, Conhecido, né? matemático e físico, ele diz assim, olha, existe mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Ou seja, se tinha algum livro de história que ele acreditaria, que ele acreditou, na verdade, era na Bíblia. Ele disse mais, olha, eu considero as Escrituras Sagradas a filosofia mais sublime, ou seja, ele não acreditava só como um livro de história, mas como um livro filosófico, um livro de ensinamentos, um livro que lhe dava direção. Ele ainda disse, todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente a verdade contida na Escritura Sagrada. Isso significa o quê? Que a ciência hoje, ela faz descobertas, se você for ver, são descobertas que já estão na Bíblia. Por exemplo, hoje, fala-se muito sobre ressignificar. Você ouviu falar nessa palavra? Sim. É uma palavra que está na moda hoje, em 2022. Depois dessa pandemia, a gente teve que ressignificar muitas coisas, dar novos sentidos. Controle emocional. Hoje as empresas, na hora de fazer a contratação, elas não levam mais tanto em questão o QI, o coeficiente de inteligência, mas a capacidade da pessoa em ser resiliente. Puxa, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia fala sobre controle emocional, fala sobre dominar-se a si mesmo. Tudo isso é o que hoje fala-se sobre resiliência, sobre dar novos significados. Nada mais é do que domínio próprio, nada mais é do que temperança. Então você vê que coisas que a Bíblia já falava, hoje a ciência está provando. É o que o Isaac Newton disse nesse texto. Outra pessoa muito famosa, George Washington. É impossível governar bem o mundo, George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele falava assim, olha, eu amo a Bíblia. Eu leio todos os dias. E quanto mais leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia e eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu amo a Bíblia. Amo a sua simplicidade, amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como eu disse, eu leio-a cotidianamente, ou seja, todo dia, e gosto dela cada vez mais. Vou finalizar com Napoleão Bonaparte. Olha só, Napoleão, conhece Napoleão? Já ouviu falar? Com certeza, Napoleão foi o grande conquistador francês. Ele fala assim, o Evangelho não é simplesmente um livro, mas uma força viva, um livro que sobrepuja a todos os outros. A alma jamais pode vaguear sem rumo se toma este livro por seu guia. Ou seja, muita gente vive sem rumo pelo mundo. Dá cabeçada ali, aqui, não sabe por que foi demitido do emprego, não sabe por que perdeu o relacionamento, porque anda sem rumo, não tem uma direção. Mas ele fala, se você tiver a Bíblia, olha, um homem que não era crente, ele fala, se você tiver esse livro como seu guia, você não anda sem rumo. O maior conquistador da história. A Bíblia não é, ele falou ainda, a Bíblia não é simplesmente um livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quantos se lhe opõem. A Bíblia vence tudo que lhe opõe. Ela faz questão de provar-se, e ela ainda se prova como o livro mais verdadeiro do mundo. Não fecha ainda. Fale da Rainha Vitória. A Rainha Vitória falou algo maravilhoso sobre a Bíblia. Rainha Vitória, que foi uma rainha da Inglaterra. Olha que uma lindo. Das rainhas mais famosas da história da Inglaterra. Ela disse o seguinte, este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra. Olha que lindo. Ou seja, ela, naquela época, ela que foi uma mulher, né? A Inglaterra, ela tem muito isso de valorizar a mulher que sobe ao poder na Inglaterra. Sim. Então ela fala assim, olha, ela como a autoridade máxima daquela nação, ela fala assim, este livro é o que dá a razão da supremacia inglesa. E Forte, Thomas Huxley diz assim, a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-las. Eu digo aqui, olha, forte, hein? A raça humana não tem condição de dispensá-la. Olha, você está dispensando um livro histórico, um livro divino como esse. Ninguém que quer ter uma vida no mínimo bem-sucedida, não estou dizendo rico, mas no mínimo bem-sucedida, não pode ignorar um livro de sabedoria como este. Exatamente.
Então, gente, eu agradeço vocês por este momento. Obrigada, Ícaro. Obrigado, Jucimara Ferraz. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você por ter ficado até o final desse vídeo. Foi um prazer estar aqui. E obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.